Bom, então tá, né? Vocês estão participando das oficinas do CESPRE, essa é a segunda edição, nós tivemos oficinas do CESPRE antes já. E o que é o CESPRE? Pode passar, por favor, Grey. O CESPRE é um núcleo de estudo e pesquisa em cultura política, Estado e relações internacionais. Pode passar. Então, que a gente fica pensando, né, qual é o propósito do CESPRE? O propósito, pode passar, Grace, é fortalecer o tripé da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão, vocês devem ouvir muito isso, se não escutaram ainda, vão escutar muito ainda na faculdade. Ensino, basicamente, preencher as lacunas e complementar a formação dos estudantes que compõem o grupo e todo mundo que a gente pode atingir. A gente faz isso também com CESPRE Debate, por exemplo, que entra em extensão também. Não, pode voltar. Pesquisa, que é contribuir no desenvolvimento da pesquisa dos integrantes do grupo, principalmente com iniciação científica, TCCs e outros trabalhos. Pessoal de mestrado, doutorado, não que a gente contribua tanto, né? Mas a gente sempre está lá para participar. Pode passar, Grace. Que extensão, né? Promover eventos e tudo mais. No ensino, algo que a gente achou que seria legal mencionar é que dentro do grupo a gente não faz só pesquisa, às vezes a gente tem reuniões para debater alguns temas, como democracia, então a gente faz um ciclo de... Alguém pode aceitar o Luca, por favor? A gente faz um ciclo de reuniões, como, por exemplo, a gente fez com metodologia, mas a mais recente eu acho que é diferenças entre esquerda e direita, é bem divertido. Pode passar, Grace. Aqui a gente achou que seria legal trazer para vocês uma espécie de gráfico, né? Adorei, foi a Grace que fez o slide, gente, fica muito bonito tudo que ela faz. Mas esse gráfico mostra ao longo dos últimos anos quantas pessoas participaram do Salão de Iniciação Científica através do CESPRE. Em 2015, deixa eu ver, foram 3 pessoas, 2016 foram 4, 2017 também, 2018 foram 5, eu fui uma dessas pessoas, 2019 foram 5, eu também fui uma dessas pessoas. Não, acho que eu confundi 2018. Foi 2019 e 2020 que eu participei, não 2018. Em 2020 foram 3 pessoas que participaram do Salão de Iniciação Científica através do CESP. Pode passar, por favor, Grace. O último CESP debate que a gente fez, não sei se vocês viram, foi sobre a situação na Colômbia. Quem guiou o CESP debate, basicamente, quem estava palestrando, era o mestrando João Esteban, que era da URGS, né? Ele não é do CESPRE, ele só foi um convidado e ele era muito, muito bom. Foi muito bom, tem a palestra gravada inteira no nosso YouTube, nós temos um canal no YouTube. Pode passar, por favor. Ah, desculpa, Marielle, doutorando. Ele já é mestre, ele é doutorando agora. O CESPRE ele funciona com muito trabalho em equipe. A gente gosta muito disso, porque, na verdade, é um diferencial. Todos os grupos de pesquisa trabalham em equipe, só que a gente faz um trabalho em equipe um pouquinho diferente, é muita cooperação. E, deixa eu ver, é uma composição horizontal, como eu tinha mencionado, né? Um trabalho em equipe um pouquinho diferente. Os estudantes de graduação e pós-graduação trabalham em conjunto. Então, quando eu disse que a gente tenta contribuir nos trabalhos dos mestrandos e doutorandos, a gente ajuda no que a gente pode. A gente não tem tanto conhecimento, mas tudo que a gente pode fazer a gente ajuda, porque eles também estão sempre nos ajudando. A gente tem reuniões semanais, e a gente tenta ao máximo fazer as atividades culturais que são muito legais, são os cinecespres, os cespres debates e outras coisas do gênero. Pode passar, por favor. E essa é a programação da nossa oficina. Hoje a gente começa com divulgação científica com a Sofia Marielle. Depois, na quarta-feira, a gente tem noções de estatística pela manhã, de tarde tem softwares de análise estatística, na sexta-feira tem fontes de pesquisa científica. Na segunda-feira de manhã tem bibliográficos, que é muito útil para vocês na hora de fazer um TCC. Na quarta-feira seguinte, pela manhã, tem escrita científica. E durante a tarde tem escrita científica em inglês. E aí a gente encerra as oficinas do CESP desse ano. Vou passar. É isso, obrigada. Agora, então, a gente vai apresentar a Marielle e a Sofia para vocês. Eu não sei se elas têm alguma apresentação que elas querem subir, mas elas já podem ir fazendo isso. E a Grace tirar essa apresentação agora. Enquanto isso, eu apresento a Marielle e a Sofia para vocês. Mas então, a Marielle, ela é... Desculpa, a gente tive que tomar um banho de água. A Marielle, o nome dela é Marielle Bittencourt, ela é doutoranda do programa de pós-graduação em Ciência Política pela URGS. Ela é mestra em Ciência Política pelo mesmo programa e bacharel em Relações Internacionais pela URGS.
Ela é pesquisadora do CESPRE, que eu mencionei para vocês, Núcleo de Pesquisa em Cultura Política, Estado e Relações Internacionais, do Núcleo de Pesquisa em América Latina, no PESAL, do Grupo de Trabalho de Comportamento em Instituições Políticas, do Centro de Estudos Internacionais sobre o Governo, Segov, e membro do World Value Survey Brasil. Para encontrar mais informações da Marielle, como eu tinha dito antes da gente iniciar a gravação, por favor, visitem o Lattes. E a Sofia, como eu tinha dito, tem um currículo imenso e maravilhoso. Sofia, o nome dela é Sofia Isabel Vizcarra Castilho. Ela é professora da Unicinos, no curso de Relações Internacionais, é graduada em Estudos Ibero-Americanos, mestre em Relações Internacionais, com menção em Segurança Internacional, no Institut d'Études Politiques de Paris, não sei falar francês, desculpa, na França. Também possui mestrado em Ciência Política e doutorado em Sociologia pela PUC Peru. A Sofia ela atua como pesquisadora do CESPRE, do WVS, o World Value Survey. No Peru, ela também tem trabalhado no setor público, como analista de conflitos sociais na presidência do Conselho de Ministros e como analista do Observatório Peruano de Drogas. E a professora Sofia possui um extenso currículo, como eu disse. Paola, oi. Eu acho que a Paola caiu. Acho que ela caiu. Ela falou que a internet dela estava um pouco instável. Oi, Mas gurias. enfim, pessoal. Oi, pessoal. Quem fala aqui é Ela o... tem nosso currículo em pesquisa mesmo, como a... Tá todo mundo com a internet ruim. Oi, pessoal. Aqui quem fala é a Luana. Só complementando, atualmente a Sofia é professora da Unicinos. Então, pode começar a apresentação. Oi, gente, 2 segundos, eu vou abrir minha câmera. Faz um tempinho que eu não uso o Webconf. Acho que agora foi, ou não? Ah, sim. Agora abriu. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Muito obrigada, Paola, Grace e Luana pela apresentação. Então, como aqui as colegas comentaram, eu sou professora do curso de Relações Internacionais da Unicinos, eu sou peruana, e eu vou falar hoje um pouco de maneira mais abrangente, mais geral, da importância da divulgação científica, e depois a Marielle, que também é doutoranda aqui do programa de pós-graduação em Ciência Política, vai falar sobre ferramentas mais específicas e temas mais específicos com relação à divulgação científica. Então, a ideia da fala de hoje é um pouco apresentar qual é a importância da divulgação científica, como é que ela funciona, quais são as lógicas. Basicamente, por que precisamos divulgar. Então, por que precisamos divulgar ciência? Isso aí deveria ter um ponto de interrogação. Então, isso parte, primeiro, da ideia que temos de ciência, né? A gente sempre tem que se questionar, porque a gente faz ciência social. Eu não vou me cansar de repetir que as relações internacionais são uma ciência social, porque elas dependem de comportamentos humanos. Então, por muito que a gente goste de falar de estados, atores e balanço de poder, tudo isso são processos humanos. E, portanto, os humanos não somos totalmente predicíveis. Então, é viável identificar padrões de comportamento nos humanos, claro, mas a gente não é completamente predizível. E então a gente tem que entender que a ciência é um processo e não certezas consolidadas. Se uma coisa a gente tem aprendido de todos os debates científicos, e provavelmente vocês vão aprender quando vocês cheguem lá pelas cadeiras de teoria. Eu não sei como que está organizado na URGS, mas nós organizamos em teoria 1 e teoria 2. Então, vocês vão ver meio que os debates clássicos e depois vocês vão ver o terceiro debate com as teorias críticas. Então,
a única certeza que temos depois de todos esses debates é que não temos certezas. Então, a gente vive num mundo que não tem certezas. E a ciência também não nos traz certezas. Ela nos traz debates, ela nos traz elementos a partir das quais construir conhecimento. E existem diversas formas de construir conhecimento. A gente vive um mundo com epistemologias múltiplas, a gente vive um mundo com ontologias diversas. E então, a única maneira da gente conseguir integrar todos esses conhecimentos é através do diálogo. E existem diversas formas de diálogo. Uma das principais formas de diálogo que está estabelecida dentro dos cânones do mundo acadêmico é a comunicação científica. Principalmente, mas não exclusivamente, a comunicação escrita. Então, a gente escreve para se comunicar. Por quê? Porque a diferença da agora que eu estou falando para vocês e que eu posso ter algumas ideias um pouco mais abrangentes, menos claras, e ir formulando nessa conversa as minhas ideias. Quando eu escrevo, eu preciso me concentrar, eu preciso me reler, porque uma coisa que vocês vão aprender é que a escrita científica é diferente da escrita para trabalhos de universidade. Quando a gente escreve, em geral, trabalho para a universidade, e todo mundo já foi aluno em algum momento da sua vida, mas quando a gente escreve um trabalho de universidade, a gente escreve dizendo: nossa, eu quero muito terminar esse trabalho, né? Eu quero já entregar e esquecer que esse trabalho existe. E a escrita científica, a gente não faz isso, escreve e esquece. Na verdade, a gente sempre segue um processo constante de revisão, justamente porque a ciência é um processo. E escrever é também parte de um diálogo com nós mesmos, sabe? Ao invés de discutir com as vozes da sua cabeça, você escreve as vozes da sua cabeça em um papel e depois você consegue, de fato, articular um diálogo com você mesmo. Então, a ideia de que esse processo tenha várias etapas e que eles sejam em diferentes formatos, incluindo o formato escrito, é o ponto de partida para entender para que serve a divulgação científica. Agora, eu queria apresentar para vocês dois tipos de comunicação da ciência que são importantes e são valiosas, porém que respondem a lógicas diferentes. O primeiro é o diálogo e a comunicação com nós, os pares, que é fundamental para o nosso trabalho como cientistas. Então, vocês são profissionais em formação e talvez alguns de vocês se interessem em fazer uma carreira científica, né? Alguns de vocês talvez queiram depois ir para o mestrado, depois ir para o doutorado. Mas essa trajetória, ela tem lógicas específicas e tem certas maneiras de comunicar. Mas a segunda forma de comunicação, e uma forma de comunicação na qual todos os profissionais estão interpelados, é a comunicação com a sociedade. Porque a comunicação da ciência para a sociedade é uma tarefa que pode ser realizada por diversos públicos na medida em que se compreenda como funciona a ciência, como se faz ciência. E uma coisa que vocês vão aprender durante a formação científica, e sua formação profissional, é como é que a ciência funciona e como é que a construção do conhecimento em relações internacionais funciona. Então, algo que marca os processos de divulgação científica, principalmente a divulgação científica com a comunidade científica, é o processo de revisão por pares. Então, quando você chega lá nesse momento de fazer seus TCCs e que alguém peça para vocês o estado da arte ou a revisão da literatura, em geral vocês vão ir procurar nos diversos recursos das maravilhosas bibliotecas das universidades. Sério, eu recomendo, vocês agora têm tempo, vão lá e descubram todos os recursos da biblioteca, porque existe um mundo além do Google, então é bem importante vocês conhecerem esse mundo além do Google, que já tem os filtros para trabalhos acadêmicos. E os trabalhos acadêmicos são trabalhos que têm passado um filtro de revisão por pares. E a revisão por pares, ela é o principal mecanismo de validação da ciência. Então, como justamente a ciência não tem certezas absolutas e não existe uma única verdade, né? Então,
o único que nos fala que um trabalho científico é correto, e realmente entre aspas, no sentido que ele pode ser considerado ciência, é que ele passou por um mecanismo de revisão por pares, entendendo a revisão por pares como a revisão por colegas cientistas, em geral. Então, vocês vão ter, dependendo do nível, né, do tipo de revista, dependendo do contexto, vocês vão ter desde revisão por pares, que podem ser mestrandos, podem ser doutorandos, podem ser professores. Por exemplo, vocês vão passar, até o final do curso, por um mecanismo de revisão por pares, que vai ser a sua banca de TCC. Então, uma banca é um mecanismo de revisão por pares, porque justamente são, no caso, futuros colegas, né, no sentido da profissão, né, todo mundo, quem é professor teve em um momento, em uma graduação, e nesse sentido, são muitas vezes colegas seus, mas eles vão validar que seu trabalho se ajusta a estándares científicos. E então, o que eles vão revisar nesse processo de revisão por pares? A revisão por pares não significa que os professores vão concordar com você. Por isso que se chama uma defesa do seu trabalho. Então, você não precisa que todo mundo concorde com você. E, de fato, as críticas formam parte desse processo e são justamente o que permite a discussão científica. Então, os revisores eles podem não concordar com o seu enfoque teórico, podem não concordar com a sua análise. Mas o que eles vão verificar é se o método científico foi aplicado de maneira correta. Então, uma coisa que vocês vão ir aprendendo também ao longo da sua formação é aprender a reconhecer marcas da presença do método científico. Então, uma coisa que vocês já podem começar a fazer é quando vocês leiam os textos de todas as cadeiras que vocês têm na graduação, vocês podem ir reconhecendo quais são os marcadores do método científico, como é que se estrutura a escrita científica, se vocês conseguem compreender os procedimentos que as pessoas seguiram para chegar às conclusões que eles estão apresentando. Então, o que a gente consegue verificar é basicamente isso, é o método, e por isso que a metodologia é a pedra angular da ciência, porque existem diferentes metodologias, e vocês sabem que as relações internacionais são uma disciplina, por essência, pluralista na sua metodologia. Então, não existe uma única metodologia nas relações internacionais. Senão, seria muito simples, a gente aprenderia o método do internacionalista e acabou, pronto, aplicamos e é isso. Mas não, a gente vem de uma tradição metodológica pluralista. Então, a gente empresta metodologias da história, do direito, da economia, da sociologia, da filosofia, e a gente precisa, então, construir a partir disso ciência. Então, a ideia da revisão por pares é revisar que vocês tenham seguido o método científico e que seus resultados são coerentes com o método escolhido. Então, a gente faz um exercício de lógica e coerência constante e o que os outros verificam do nosso trabalho é essa lógica e essa coerência. Você não precisa, por exemplo, compartilhar uma mesma linha de pesquisa, o mesmo enfoque teórico para revisar um trabalho. Tem algumas coisas mínimas que fazem parte do nosso consenso como ciência. Agora, qual é o sentido de comunicar nossos resultados aos nossos pares? O sentido é prestar nossos lápis? Não, pelo menos eu acredito que não seja o sentido principal de para que a gente publica. Então, cada vez mais a publicação é algo que é pedido, que é solicitado, que marca, digamos assim, o desenvolvimento da carreira de científica. Provavelmente vocês viram o filme da Marie Curie, e vocês viram como que eles se conheceram através de um paper científico. Então, além de funcionar como um mecanismo para conhecer colegas legais no século XIX e futuros possíveis
casais, a comunicação científica, ela forma parte integrante da ciência. Por quê? Porque o importante para nós, como cientistas, é contrastar nossos resultados. É justamente na divergência que está a ciência. Então, nós estamos muito acostumados a receber críticas e comentários. A ideia, justamente, é que vocês aprendam a receber essas críticas, estando cientes que não são críticas pessoais. Então, não são críticas a você como indivíduo, não são críticas a seu trabalho, a como que você estrutura a sua lógica, e que são críticas orientadas a melhorar. Então, a ideia é justamente a melhora. E vocês também têm que aprender a fazer críticas dos trabalhos dos colegas. Então, criticar o trabalho do colega, não no sentido negativo de, seu trabalho é horrível e eu não gostei do seu trabalho, sino como que o trabalho pode melhorar? Quais são os pontos que vocês acharam fracos desse trabalho? Como que eles poderiam ser melhores? Então, essa é a ideia dessa comunicação com pares. Então, estabelecer um diálogo através de publicações, se retroalimentar das pesquisas dos outros. Lembra que a gente vive nesse mundo interconectado, globalizado, onde talvez as pesquisas que vocês estão fazendo, alguém mais lá do outro lado do mundo também está fazendo. Eu lembro que quando eu estava fazendo o doutorado, estava trabalhando o conceito de economia moral e economias legais. Nossa, quase não tem ninguém falando disso, porque é uma literatura que tem a ver com, enfim, agricultores e reformas agrícolas. E nisso, procurando nas diferentes bases de dados, eu achei, era 2017, e eu achei um texto de 2016 de uma pós-doc na Alemanha falando sobre a economia moral em temas de mineração ilegal. E eu falei, nossa, eu não estou sozinha. Tem outra pessoa que eu não conheço lá do outro lado do mundo indo na mesma direção que eu e conectando essas duas coisas que aparentemente não estavam sendo conectadas por outros pesquisadores. E essa sensação de não estar sozinho às 2h, no meio de o que é um processo doutoral, é muito bom. É justamente você sentir que você forma parte de uma comunidade de pesquisa. E a ideia é isso mesmo. A ciência é uma construção coletiva, ela é uma construção de comunidade. Ela é uma construção de comunidade espalhada no espaço e no tempo. Então, a publicação, ela permite construir uma memória coletiva e, ao mesmo tempo, que permite justamente materializar essa comunidade que provavelmente não vai estar reunida em um único lugar, em um único momento, na prática, né? Essa comunidade sempre vai ser, como diria Anderson, uma comunidade imaginada, em certo sentido. Então, onde que nós comunicamos nossos resultados para a comunidade científica? Então, se é verdade que a gente não vai se reunir com todos os cientistas de todos os tempos e todos os países, se existem alguns espaços onde você pode conhecer cientistas. Além de, dependendo do congresso, ter bons coffee breaks, quando as coisas voltarem à normalidade. Mas então vocês têm diferentes estágios, diferentes níveis e diferentes espaços para comunicar a ciência. Então vocês têm congressos, amostras e seminários. Então, por exemplo, uma boa forma de se iniciar na comunicação para a comunidade científica são as amostras de iniciação científica que a universidade organiza todos os anos. Eu acho que, por exemplo, Paola, Grace e vários do CESP podem comentar sobre como que funciona esse processo de comunicação da ciência e o que é que vocês aprendem ali. Então, as amostras, depois dos congressos, permitem, por exemplo, apresentar resultados parciais, resultados que ainda estão em decorrência e que, em geral, depois vão se tornar uma publicação. Outro formato de comunicação são as revistas. Então, a comunidade científica, em geral, comunica por textos escritos e por textos escritos em revistas com revisão por pares. Então, vocês vão ver que
Para saber se uma revista tem ou não tem revisão por pares, existe uma série de indicadores, existe uma série de indexadores, que acho que talvez a Marielle vai falar um pouco mais ao respeito, mas que permitem justamente saber como é que funciona essa revisão por pares, que normalmente é cega, né? E, finalmente, também existem os livros, né? Os livros como forma de comunicação. Muitos livros têm algum tipo de revisão, um processo que não é unicamente de editoração, mas também de comentários, de revisão científica. E também é um formato que, dentro das ciências sociais, é bem usado para comunicar ciência. O outro aspecto da comunicação e da divulgação científica é nossa comunicação com a sociedade. E a nossa comunicação com a sociedade não é um tema menor. Por quê? Porque devemos lembrar que a ciência e a educação são bens públicos. Então, o nosso cliente é a sociedade. Tanto as universidades sem fins lucrativos como as universidades públicas estão ao serviço da sociedade. E os conhecimentos que produzimos também estão ao serviço da sociedade. E todos vocês vão passar por um processo de compreender como que se faz a ciência. Então, todos vocês, no final do curso, vão estar em capacidade de ser divulgadores de ciência para a sociedade. Então, mesmo que vocês não, digamos assim, façam uma carreira científica, o que o TCC e o processo de TCC vai dar para vocês são ferramentas para compreender como é que se faz ciência e permitir a vocês processar esses estudos científicos e comunicar de uma maneira mais simples, mais didática, e basicamente vocês serem esse elo que permite a divulgação da ciência para a sociedade. A ideia dos profissionais também é que vocês consigam, como profissionais, ler ciência e aplicar a ciência onde se precisa, nos diferentes espaços que vocês vão ocupar na sociedade. Então, tanto a ciência básica como a ciência aplicada, elas têm impactos diretos na sociedade. Muitas vezes a ciência aplicada ela tem impactos diretos mais evidentes, mas a ciência básica também pode afetar direto ou indiretamente a sociedade como um todo. E a gente tem visto que a informação é fundamental em diversos contextos. Por exemplo, agora na pandemia, vocês devem ter visto vários divulgadores científicos que têm, então, explicado algumas considerações importantes sobre as ciências. Porém, essa divulgação para a sociedade, ela tem que ser acessível para não especialistas. Então, isso significa códigos de comunicação, formatos de comunicação, comprimentos de textos diferentes da comunicação com especialistas. Então, o que a gente também vai aprendendo é diferenciar nossos públicos e os formatos de comunicação. Então, onde que a gente comunica para a sociedade? Existem diferentes espaços de comunicação para a sociedade. Por exemplo, pode ser em palestras, em conferências e em ações de extensão, que é uma coisa que está muito bem difundido, muito bem articulado lá no curso de graduação de Relações Internacionais. Vocês têm diversos projetos de ação direta na sociedade, vocês têm o BIS, vocês têm o RIP, diversos projetos que justamente são o espaço no qual vocês transformam conhecimentos, produtos de pesquisa, para um público não necessariamente especializado. Vocês também podem comunicar esses resultados na imprensa. Então, por exemplo, a Marielle pode contar para vocês como que ela comunicou seus resultados de dissertação em uma entrevista. Vocês podem escrever colunas, vocês podem escrever diferentes formatos de divulgação sobre as suas pesquisas. Também existem revistas de divulgação, por exemplo, a revista da FAPESP, tem boletins da FAPERGS, tem diferentes formatos que não são exatamente revistas revisadas por pares, então que são revistas realmente de divulgação e, em geral, publicam textos mais curtos. Também existem blogs e portais de divulgação científica, acho que também a Marielle vai falar um pouco sobre esses formatos. E também existem as redes sociais, então cada vez mais a gente está vendo o surgimento de canais de YouTube, de perfis de Instagram, de Twitter, que
se dedicam à divulgação científica. E todos esses são ferramentas que a gente tem para comunicar com a sociedade. Então, a ideia é justamente que vocês consigam pensar diferentes maneiras, diferentes formatos de comunicar e entender para que vocês estão fazendo isso. Então, se vocês acreditam que o conhecimento que vocês estão produzindo, o conhecimento que vocês estão lendo, vai ser útil para a sociedade, então vocês podem se organizar para justamente devolver para a sociedade esse conhecimento. Mas lembre sempre que a comunicação tem que ter um objetivo e tem que ter um público definido. Só assim que vocês vão poder organizar essa comunicação de maneira a que ela seja eficiente e eficaz. E é isso, pessoal. Então, muito obrigada pela sua atenção. E se vocês têm dúvidas, perguntas, eu não sei como que a gente faz, Marielle, se a gente faz perguntas depois ou a gente faz perguntas agora? Eu acho que pode ser depois, mas assim, deixa livre. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida ao longo da apresentação, podem ir perguntando alguma coisa que não tenha ficado clara, porque é mais uma conversa, assim, a gente pode interromper a qualquer momento para tirar essas dúvidas. Mas se vocês quiserem esperar também até o final, no final a gente faz uma rodada de perguntas, caso tiver alguma coisa assim. Eu vou subir a minha apresentação, então. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Deixa eu ligar minha câmera agora. Bom dia, gente. Então, assim como a Sofia estava explicando antes, a Sofia, desculpa, a gente vai apresentar um pouquinho sobre as ferramentas de divulgação científica, que seriam um complemento nesse processo de divulgação. Então, o que a gente vai abordar, então, seriam 4 ferramentas, que seria, então, o Currículo Lattes, o ArcID, o ResearchGate e a Academia.edu. Que os primeiros 2 seriam mais voltados, a gente vai explicar melhor depois, são mais voltados à forma de currículo mesmo, colocar as nossas produções, e os outros 2 seriam redes sociais, formato de Facebook mesmo, voltadas à divulgação científica e interação dos pares. Como a gente estava falando antes também sobre indexação e como esse processo funciona, um dos exemplos que a gente tem, que é o índice H, o H-Index, que seria então uma proposta para quantificar a produtividade e o impacto dessas pesquisas individuais ou em grupos, e ela é baseada nos artigos mais citados, ou seja, não basta somente a gente publicar os artigos. Eles precisam ter um impacto, eles precisam ter citações, ou seja, eles precisam ser úteis. Não basta somente tu colocar esses artigos, publicar eles em revistas, por melhor qualificadas que elas sejam, se esses artigos não forem reutilizados, se eles não forem usados pelos pares, se eles não forem citados. Ou seja, ali como a gente pode ver, no exemplo, um pesquisador que teria um índice H5, ele teria, então, 5 artigos publicados e que receberam 5 ou mais citações. Ou seja, o índice dele vai depender do número de citações em que ele tenha.
Então, ele só vai se tornar relevante a um momento em que ele tenha maior número de citações. Você pode ver pelo gráfico ali também, um exemplinho ali de como funciona pelo número de citações e o número de papéis, de artigos, de papers que ele recebe. Outro exemplo que a gente pode usar, que também, eu não vou me estender muito nessa parte, que é o Google Scholar, que ele apresenta também essa parte aqui das citações, do índice H e do índice I10, que eu sinceramente, eu não sei do que ele trata. Eu trouxe mais o índice H, que é o índice mais usado. E ele apresenta aqui, então, o processo justamente do número que ele apresenta. No caso aqui eu tenho 2 citações, 3 citações, aliás. E aqui ele vai mostrar o índice H, que é 1. Que justamente vai corresponder àquele gráfico lá que a gente viu neste slide. O Google Scholar, então, a gente pode colocar as nossas publicações, a gente pode buscar elas. Se eu clicar nele, ele vai atrás daquela publicação. Ele vai apresentar de onde a gente é filiado. No caso aqui está a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nosso e-mail, o curso. E ele busca automaticamente as nossas citações. Então, ele produz automaticamente o gráfico do índice e essa tabelinha. Então, claramente, eu não tenho extensa produção acadêmica e não tenho muitas citações, então o que acontece é que os números são bem menores aqui. Então, se vocês pegarem um professor, por exemplo, ele já vai ter uns números muito mais significativos. Mas eu trouxe para vocês verem como funciona mais ou menos esse processo nos softwares mesmo. Então, o primeiro que a gente vai apresentar é o que vocês devem ouvir falar mais, que é o nosso currículo Lattes, que ele se tornou, de certo modo, um padrão nacional para a gente registrar a nossa vida acadêmica de estudantes, de pesquisadores dentro do país. Inclusive, para a gente conseguir bolsas de pesquisa, tanto os pesquisadores quanto os alunos, a maioria deles exige que a gente tenha um currículo Lattes. Para termos as bolsas de mestrado, bolsas de doutorado do CNPq, da CAPES, a gente precisa ter nosso Lattes atualizado. E é uma boa referência, porque essa necessidade de a gente manter o nosso Lattes atualizado, de ter um currículo Lattes, é justamente para a gente manter a nossa vida acadêmica atualizada naquele ambiente. Para que os outros, como a Paola falou na apresentação, para mais informações procure no Lattes, é justamente para isso, para a gente buscar os nossos pares através desse mecanismo de descobrir o que essas pessoas estão estudando, com o que elas estão trabalhando, quais as publicações que elas tiveram, justamente para a gente buscar essas informações. Por exemplo, não é raro a gente ter que procurar pessoas para darem palestras, darem oficinas, coisas do gênero. E o Lattes acaba sendo uma forma muito, muito tranquila, muito boa da gente conseguir encontrar essas pessoas, porque a gente consegue ter uma visão melhor sobre o que elas trabalham, sobre o que elas dominam, o que elas participam e tudo mais. Claro que o Lattes ele tem uma abrangência nacional, ou seja, quando se trata de pessoas de fora do país, a gente não vai encontrar claramente, a menos que ela tenha algum vínculo com o Brasil, tenha estudado aqui, tenha trabalhado aqui, algumas vezes isso pode acontecer, mas é voltado mais para o pesquisador brasileiro, para o estudante brasileiro. Então, eu indico muito que quem ainda não tem um Lattes que faça, que é muito interessante, é muito importante para a gente ter, mesmo que a gente ainda esteja na graduação, é fundamental. Então, agora a gente vai mostrar um pouquinho como é que é a carinha do Lattes, para quem não conhece. Então, quando a gente entra no site do Lattes, é isso que a gente vai ver. A gente pode ver aqui, nesse menuzinho de acesso, que tem buscar currículo, que é justamente para a gente encontrar as pessoas. Atualizar o currículo, para quem já tem.
e cadastrar um novo currículo, que vai ser o caso das pessoas que ainda não têm o currículo. Aqui, então, cadastrando um novo currículo, vocês vão ter que colocar a nacionalidade de vocês, e-mail, confirmação. Interessante é que seria bom vocês colocarem um e-mail em que vocês têm maior acesso, maior contato. Porque esse vai ser o e-mail que vai aparecer como contato de vocês no currículo. Então, se alguém ver o currículo de vocês e pensar, quero entrar em contato com essa pessoa, tem a opção de mandar e-mail, mandar mensagem, e vai ser enviado por esse e-mail. Então, que seja um e-mail que vocês tenham acesso, um e-mail que vocês vejam bastante, para não perder nenhum contato. E outra dica aproveitando esse momento, então, seria vocês acessarem o e-mail da URGS. Sei que tem muita gente do segundo semestre aqui que talvez não saiba isso. Todos os alunos matriculados na URGS, eles têm um e-mail @urgs.br, que ele pode ser ativado. Ele pode ser tanto o número de matrícula, 00 alguma coisa, @urgs.br, quanto um e-mail que vocês podem criar, um formato que vocês podem criar. O meu, por exemplo, é marielle.bittencourt@urgs.br. Então, é uma coisa interessante também, que torna uma coisa mais institucional para vocês trabalharem, enfim, divulgarem o e-mail de vocês, mas obviamente não é obrigatório, vocês não precisam ter um e-mail URGS para se cadastrarem no Lattes, que eu quero deixar claro. Mas que é uma ferramenta que vocês também podem utilizar. Assim que fica o currículo, é assim que ele funciona. Aqui tem o nosso resuminho, que ele é feito automaticamente pelo Lattes, mas ele pode ser escrito por vocês também. Tem todas as funções aqui, dados gerais, formação, atuação, e para cada um deles tem várias opções para a gente colocar. Isso que às vezes a gente vê que ele é bem difícil de lidar, porque a gente acaba não sabendo o que colocar em cada partezinha do Lattes. Eu fiz tal atividade, eu fiz tal publicação, o que eu coloco? Eu dei uma entrevista, onde é que eu coloco? Eu escrevi para um site, como é que eu coloco? Então, a maior dica é, olhe o Lattes de outra pessoa. Uma pessoa que vocês conheçam, que já tem um Lattes mais antiguinho, que já tenha feito bastante coisas. Eu sempre faço isso. Inclusive, até hoje, eu dou uma olhada, assim, eu não sei como é que eu coloco. Vou ver quem já fez isso para ver como é que ela colocou e assim a gente vai fazendo. Então, além do Lattes, a gente, como eu estava falando antes, ele não tem uma extensão internacional. Então, a gente parte para o OrcID, que ele não funciona exatamente como o Lattes, porque ele não tem a pretensão de ser um currículo. Ele é mais um código, como ele fala, um código alfanumérico não proprietário, que busca, então, identificar exclusivamente cientistas e autores acadêmicos e contribuidores. Nesse sentido, então, ele seria um registro aberto, independente, que ele vai se destinar a criar um padrão para identificação do contribuidor na pesquisa e na publicação acadêmica. Então, ele vai criar um númerozinho que ele vai ser uma forma de te identificar. E nesse site, no OrcID, vocês vão conseguir, claro, colocar informações pessoais de vocês para buscarem vocês. E normalmente agora, se vocês prestarem atenção nos papers, principalmente internacionais, normalmente agora esses mais novos já aparece o nome do autor e o OrcID da pessoa, justamente porque é a forma de identificar a pessoa e foi uma forma criada para evitar a confusão de pessoas que têm o mesmo nome. Por isso, uma forma de identificar exclusivamente cada uma das pessoas. Então, o OrcID ele funciona dessa forma, lá em cima para vocês se registrarem. Aqui vocês podem também criar uma conta pessoal pelo e-mail ou pelo OrcID, depois para vocês acessarem. Vocês podem criar também pelo Google ou pelo Facebook. E aqui vai aparecer, como fica o número de vocês, meu nome. E aqui vai aparecer esse código ali, orcid.org/, e esse é o código de vocês, que é pessoal.
E aqui vai aparecer as qualificações que vocês vão colocando, vocês vão podendo preencher, mas ele não é tão, o que eu quero dizer, ele não é tão específico e detalhado quanto o Lattes, que vocês podem colocar tudo. Aqui ele é uma coisa mais geral, assim, para saber a formação da pessoa, mas vocês não podem colocar, por exemplo, as publicações de vocês. E outra questão, no Lattes tem um espaço agora que a gente pode colocar o nosso ArcID, que seria lá em dados gerais, identificação, e deve aparecer justamente esse espaço ali para o ArcID. Vocês vão colar, então, o número de vocês, e quando aparecer o Lattes de vocês para outra pessoa, quando alguém buscar o Lattes de vocês, vai aparecer o ArcID, então eles podem acessar por ali. Então, é uma forma de atualização, uma forma que a gente, há uns anos atrás, nem tinha essa opção, ela é bastante recente, para a gente colocar esse código, essa identificação nossa no Lattes. Então, a próxima ferramenta, então, é o ResearchGate, que seria uma rede social voltada a profissionais da área da ciência e pesquisadores, e ela é uma das mais importantes, uma das maiores dentro desse ramo. Ela é uma plataforma gratuita e ela tem um objetivo de fazer um compartilhamento de produção científica. Ou seja, lá a gente pode botar as nossas publicações, a gente pode subir os arquivos, inclusive, ou colocar os links para onde eles estão publicados. Ele tem espaços também de perguntas e respostas, ele cria uma espécie de fórum em que a gente pode perguntar, eu queria saber alguma coisa e, enfim, e criar uma discussão. Pode também acompanhar discussões já criadas, não precisa necessariamente criar uma. Ele também tem um espaço para anúncios de empregos, muitas universidades colocam lá e tudo mais, e empresas privadas. Só que a questão é que o idioma dele é inglês, então dificilmente a gente vai ver alguma coisa no Brasil lá, existe, claro, não de pessoas, mas de anúncios de emprego. Mas é muito de fora, assim, que a gente acaba encontrando. E é uma ferramenta bastante interessante para a gente colocar, porque a gente acaba conseguindo documentos. Não é raro também a gente buscar algum artigo, buscar algum capítulo de livro que a gente não esteja encontrando, a gente encontra lá, porque os próprios autores acabam disponibilizando. Claro que artigos que são publicados em revistas que são pagas, não pode colocar lá. Mas os autores eles podem colocar em formato de rascunho, que seria justamente para disponibilizar de uma forma diferente. Mas, então, é mais ou menos assim que essa ferramenta funciona. E, novamente, aqui, quando vocês entrarem, vai ter a opção ali de vocês fazerem registro. E ele até pergunta, no início, que tipo de pesquisador você é. Se você é acadêmico, estudante, se faz parte do governo, de alguma corporação. E assim vocês vão fazer o cadastro de vocês. Parecido com o ResearchGate, a gente tem o Academia, que também é uma rede social acadêmica, e ela é parcialmente gratuita. Como assim? Tem algumas ferramentas que são pagas. Ou seja, vocês podem ser citados. Por exemplo, eu publiquei algum artigo e esse artigo ele foi citado por alguém. Se essa pessoa publicou também o artigo e subiu esse artigo no Academia, vai aparecer lá, você foi citado no artigo tal, em um artigo. Eles põem umas ideias, tipo, seu artigo foi citado por um pesquisador da área de relações internacionais, seu artigo foi citado por alguém de Porto Alegre, para tu não saber quem é. E daí tu tem que pagar para saber, para tu ter acesso, que é o Academia Premium, eu acho. Daí tu tem que pagar para ter acesso a quem acessou, de que cidade era, quem é a pessoa, quem viu o teu perfil. É umas coisas mais voltadas nesse sentido de a gente descobrir os nossos dados, os nossos acessos, nossas citações. Mas para tu mexer as funcionalidades mais básicas dele, não tem necessidade de pagar, não tem nada que nos impeça. Ele funciona também para compartilhamento de produção científica, ou seja, tu pode subir teus artigos,
capítulos de livros, TCC, tese, enfim. E ele também tem o idioma inglês. Então, é alguma coisa que pode criar um pouco de obstáculos, assim como o ResearchGate. Mas ele é uma ferramenta muito interessante para isso, para a gente buscar, para a gente encontrar. E eu não me lembro qual dos dois, mas eu acredito que seja o ResearchGate, que a gente tem a ferramenta de pedir para o pesquisador. Por exemplo, o pesquisador pode publicar o início de um livro, alguma coisa assim, e tu tem a opção de pedir para essa pessoa o artigo completo, o livro completo. Tu envia uma mensagem pedindo, vou requisitar o trabalho completo. Claro que eu nunca fui respondida, mas tem a opção e vocês podem dar a sorte de alguém disponibilizar para vocês enfim, o trabalho que vocês estão buscando de forma completa. Mesmo processo aqui, essa é a carinha da academia, vocês podem fazer o perfil de vocês tanto pelo Google como pelo Facebook. E ele aparece dessa forma aqui. As publicações, aqui alguém colocou um artigo, aqui posso fazer o download dele, eu posso ver ele pelo próprio site sem precisar fazer download, pode salvar na tua biblioteca do próprio Academia, e aqui está ali a função premium que eu falei para vocês. E aqui está o upload, vocês podem colocar os arquivos de vocês. E aqui, Analytics. Vocês conseguem ver quem acessou as redes de vocês, quem viu o perfil de vocês, mas nada detalhado, que daí seria uma função premium. E é isso, gente. Acho que eu tentei dar uma passada mais geral dessas ferramentas, de uma forma a contribuir com o que a Sofia tinha falado antes, sobre a necessidade da gente divulgar cientificamente nossas produções, o porquê da gente fazer isso, qual a importância da gente divulgar a ciência, principalmente no momento como o que a gente tem passado. E agora a ideia era mostrar de que forma a gente pode fazer isso, alguma dessas ferramentas que a gente pode usar nesse processo. Então, obrigada. Muito obrigada, Sofia. Muito obrigada, Marielle. A apresentação de vocês duas foi ótima, sensacional. E agora eu vou ver se alguém tem alguma dúvida, pessoal. Por favor, mandem no chat. Eu tenho uma, mas eu vou guardar mais para o final. Eu vou perguntar... Não, a Cauane tá digitando. Marielle, Sofia, eu vou pedir um favor para vocês duas. Vocês querem sorrir para eu tirar um print? Só esperem um pouquinho para eu ajeitar e desligar meu microfone. 10 segundinhos, fiquem sorrindo. Deu, obrigada. Eu vou fazer uma pergunta, então, para ti, tá, Marielle? É sobre aquele índice H que eu achei muito confuso. Eu nunca tinha ouvido falar. E eu fiquei pensando, porque estava escrito, acho, embaixo, proposta, né? Eu não sei se ele já funciona assim, o que ele realmente é, para que ele serve. E o funcionamento dele também ficou confuso para mim, porque era tipo, se eu, por exemplo, vou pegar tu de exemplo, porque tu tem coisas publicadas, né? Tu, Marielle, tem algo publicado. Aí eu, estudante de graduação, peguei e te citei num artigo de uma cadeira da faculdade. Isso não vai aparecer em nada para nenhum lugar. Agora, se eu publicar em alguma revista para graduandos ou se eu te citar no meu TCC, tu fica sabendo que eu te citei? Como é que tu fica sabendo disso? Eu não entendi muito bem esse funcionamento. Como é que eles contabilizam as citações? Ou eles quem também? Eu não entendi muito bem. Então, é bem confuso mesmo, e eu
vou tentar te responder. Sofia, inclusive, se tu souber explicar melhor também, sinta-se à vontade. Mas o Google Scholar, por exemplo, ele busca automaticamente as citações. Então, por exemplo, tu me citou no TCC, tá? Uma vez que tu tenha citado e o TCC já foi feito, foi pro Lume, ou seja, ele está na internet e o Google tem como te buscar, beleza, ele vai aparecer. Por exemplo, uma das citações que tem é um artigo, é um guia do Moon que foi citado numa dissertação de mestrado que, enfim, tá lá, tá no site, no repositório da instituição da pessoa, que acho que é na Angola ainda, nem é no Brasil. E que o Google buscou, sabe? Então não foi uma coisa que eu tive que ir atrás para encontrar. E ele foi produzido automaticamente, aquele índice, em função dessas publicações. Então, essa questão dos trabalhos também, como tu disse, fui citar alguém num trabalho de faculdade. Ele não vai aparecer, ele não vai ser contabilizado justamente porque ele não é uma publicação de fato. É um trabalho. Então, ele não tem uma relação de... Não tem como ser contabilizado, isso que eu quis dizer. Mas o índice H ele já está em funcionamento e ele é uma forma da gente perceber o quanto o pesquisador é não útil, mas ele é relevante dentro desse meio. Quanto ele vai ser, quantas publicações dele têm peso, têm impacto, o impacto basicamente desses pesquisadores, porque não basta somente ele publicar, não basta somente ele produzir artigos, livros, se esses livros e esses artigos não forem citados, eles não forem utilizados, eles não forem úteis. Então, é basicamente uma forma de medir o impacto das pesquisas desses pesquisadores. Eu gostei de saber como funciona melhor, mas eu fiquei com mais outra dúvida, se tu me permite. Dentro disso, eu fiquei pensando... como é que eu digo isso? Tu mostrou a Academia, por exemplo, né? Se eu publico, como é contabilizado via Google, se eu publico no Academia algo que não foi publicado oficialmente em lugar nenhum, porque é só meu artigo para uma cadeira da faculdade, e tá lá, tô citada, ele não contabiliza sem querer? Faz sentido a pergunta? Sim, ele vai contabilizar. Assim, eu vou explicar uma coisa, que existem diferentes índices H. Então, é diferente. O Google Scholar tem um índice H, digamos assim, menos confiável para termos de impacto científico, porque em geral você conta a partir, por exemplo, tem outros índices H, como do Thomson Reuters, ou do ArcID, ou dos Scopus, onde você pode ter um perfil, e dependendo dos círculos, dependendo da área, em geral, eles pegam esse índice e não aquele do Scholar. Então, por quê? Porque justamente o Scholar, ele é a base mais abrangente e tudo que o Scholar classificou como acadêmico, eles contam. Enquanto que os Scopus, ele só conta aquelas revistas que estão nos Scopus, o OrcID só contabiliza as bases de dados acadêmicas que eles têm no OrcID. Então, por exemplo, no OrcID não está nem Academia nem ResearchGate. E também que a magia do algoritmo que faz contar. E o índice H é publicações totais e o H10, agora eu não lembro, mas é algo assim como uma combinação de tempo e também de fator de impacto das revistas. Enfim, a bibliometria é mais complexa nessa vida. Mas, assim, o índice H do Google Scholar é aquele que é mais fácil de ser conhecido, mas não necessariamente é aquele que, por exemplo, a CAPES vai avaliar. Então, e aí a pergunta é se faz muito sentido. Enfim, aí a gente entra no mundo do indicador. Não, ajudou sim, eu estava muito confuso para mim, agora eu entendi bem melhor o que é esse índice H. Obrigada, Marielle e Sofia. A Cauane fez uma pergunta para ti ali, Sofia, não sei se tu quer que eu leia. Se quiser ler, só para deixar no vídeo, talvez, porque não sei se o chat fica no vídeo. Uhum. Eu não tenho certeza também, então eu vou ler. Como foi dito durante a palestra para a Sofia, durante e devido à pandemia, a divulgação científica aumentou exponencialmente via redes sociais.
Achas que é um lugar para comunicarmos à sociedade que devemos dar maior importância também no período de pós-pandemia, tendo em vista a relevância e impacto das redes sociais, na verdade? Tá, assim, eu acho que é importante, mas também pesquisando fake news, acho que não é suficiente. Assim, sendo muito sincera e com base ao que a gente conhece da dinâmica das redes sociais, quem vai ler e vai confiar no que cientistas divulgam em redes sociais são pessoas que já têm algum tipo de tendência de acreditar na ciência. Então, é importante, sim. Eu acho que nem todos os cientistas somos bons comunicadores. Então, e comunicar para a sociedade precisa de habilidades comunicativas. E, em geral, muitos cientistas somos muito, como chama? Chatos, no sentido de comunicação, a gente explica demais, a gente não consegue realmente simplificar. Então, eu acho que quem tem potencial de realmente comunicar bem poderia focar nesse impacto das redes sociais, mas assim, eu como cientista pensar, eu tenho que me forçar a comunicar por redes sociais, porque é o lugar mais importante, eu sinceramente, e essa é uma posição pessoal, eu não tenho certeza disso, porque eu acho que eu não sou a melhor pessoa para comunicar de maneira simples e eficiente a minha própria pesquisa. Eu valoro muito o papel dos divulgadores científicos. Eu acho que você não precisa ter um doutorado para ser divulgador científico. Eu acho que alguém com uma graduação, professores da escola são ótimos divulgadores científicos. E eu acho que valorizar, por exemplo, o papel de professores de escola, o papel de profissionais na divulgação cara a cara, mesmo que durante a pandemia foi difícil, né? Mas o vínculo pessoal na divulgação da ciência não é uma coisa menor no ambiente de pós-verdade que a gente vive. Então, acho que a gente ter fé demais nas redes sociais pode, em certa medida, nos afastar da sociedade. Então, eu acho que sim, é importante, mas acho que é longe de ser suficiente. Eu acho que a gente tem que também pensar fora da rede, como integrar a rede em outras estratégias que impliquem um diálogo com a sociedade. Então, eu acho que... E esse é o nosso grande desafio como comunidade universitária. Eu acho que a gente ainda não chegou a ter impacto para quem mais tem sofrido com a desinformação. E isso é bem problemático. Eu gostei muito da explicação também. Eu fiquei, inclusive, meio triste, né? Porque eu fiquei pensando, sim, redes sociais são ótimas, e conforme a Sofia falou, eu lembrei, algoritmos não nem tanto, porque eles nos afastam, são bolhas, né? Muito difícil realmente divulgar a ciência e considerar que tem que ser um bom comunicador. Mas lembrei até que o que a Sofia falou sobre professores, o motivo de eu estar na universidade hoje, confiar na universidade, é porque eu confiei numa pessoa que eu via pertinho de mim, meu professor da escola, no ensino fundamental, ensino médio, e ele me disse que era um lugar confiável. Então, é assim que a gente vai construindo, né? Eu não sei se mais alguém tem dúvidas para elas, mas eu acho que não. Acredito que talvez por hoje seja só isso. Vocês querem falar mais alguma coisa, Marielle e Sofia? Eu acho que só agradecer, gente, pelo convite e, enfim, a ideia também era pôr em contexto essa ideia da divulgação da ciência e do papel de vocês, que vocês vão ter, que vocês têm nessa divulgação da ciência. Sim, mesmo que você esteja nos primeiros semestres, a ideia era justamente dar essa perspectiva e dar para vocês ferramentas. Vocês têm aí um bom tempo. Começam a preencher seu lápis já de uma vez. É bem mais fácil vocês ir preenchendo seu lápis aos poucos, mesmo que vocês percebam que, eu não tenho muita coisa. Eu falando outro dia com a Mariana, ela falou, eu não tenho nada. Eu falei, mas você não participa de Moon, você não participa da extensão, você não fez palestra? Sim, eu fiz tudo isso. E por que não está no seu lápis? Então, vocês vão fazer muitas coisas ao longo da graduação que dá para ir preenchendo uns pouquinhos, sabe? Não para deixar lá no final, quando
vocês estão fazendo prova de seleção do mestrado e vocês têm que lembrar o que vocês fizeram nos últimos 4 anos, então vale a pena ter um pouco mais de tempo. Mas Falando muito na obrigada, Mariana, gente. eu faço as minhas palavras da Sofia. Sofia. Ah, muito obrigada pelo convite. E eu acho que é basicamente isso. A gente tem que ir aprendendo como funciona. Eu acho que é um primeiro passo é isso, a gente descobrir por que a gente tem que divulgar a ciência e por onde a gente divulga isso. E eu acho que essa dica do Lattes é valiosíssima. Não deixem para a última hora, não deixem para quando vocês precisarem fazer isso. Façam aos poucos e coloquem tudo. Como a Sofia falou. Ah, participei de Moon, coloca. Participei de extensão, participei do Mundi, coloca. Coloca todas essas coisas que vocês participam, que faz parte da academia, faz parte da extensão. Extensão é um tripé universitário. Então, não é só a publicação que conta. É a coisa que vai contar ali pro indicador, mas não é somente isso a universidade. Então, coloquem essas coisas que vocês fazem, coloquem essas pequenas participações que vocês fizeram em atividades, em extensão, em palestra, em evento. E assim vocês vão construindo o currículo de vocês. Outra dica também, participou de alguma coisa, recebeu um certificado, faz uma pastinha lá, ó, certificados. E vai jogando tudo pra lá, porque eventualmente vocês vão precisar disso e vocês vão ficar enlouquecidos correndo atrás. Então, enfim, dicas de quem passou por isso já. Então, acho que é isso. Não tem mais nada pra falar. A dica Obrigada. do Lattes tocou diretamente na minha ferida. Não atualizo o Lattes há algum tempo. E acho que já acumulei alguns projetos de extensão para colocar. Mas então é isso, gente. Muito obrigada, Marielle. Muito obrigada, Sofia. A fala de vocês foi ótima mesmo. Sério, vocês... Eu fiquei pensando, né? Fiquei até fofocando durante a fala da Sofia. Eu queria ter tido uma aula com a Sofia. Eu nunca vi a Sofia dando aula. E eu não sabia que você falava tão bem. Então, muito obrigada a vocês duas. A Marielle eu já sabia, já tinha visto. E é isso. Por favor, voltem sempre. Eu não sei se vocês vão poder participar como ouvintes também de outras oficinas, mas se vocês puderem, sintam-se à vontade, muito convidadas. Obrigada por hoje. É isso.